Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E eu estou feliz que você esteja aqui. Eu estou feliz que Deus tenha movido o seu coração e trazido você a este lugar. Também estou feliz com aqueles que nos acompanham de casa. Tem tido esta possibilidade. Você que talvez nos acompanhe dias depois, esteja assistindo dias depois, também me alegro nisso e rogo ao Senhor que abençoe também o seu coração. Queridos, vamos meditar nessa noite sobre a cidadania gloriosa do povo de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia desde já na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, versos 9 e 10, e deixá-la aberta. Daqui a alguns instantes nós faremos esta leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Oremos. Pai amado, bendizemos o Teu nome por este privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos aqui na Tua casa, reunidos como Teu povo, para escutarmos a Tua voz e para falarmos contigo, orando e louvando ao Teu santo nome. Te agradecemos porque é o Senhor quem inclina o nosso coração segundo o Seu querer, é o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a Sua boa vontade na nossa vida. Te agradecemos porque de outro modo estaríamos voltados para outros interesses, em outros lugares, fazendo outras coisas, mas o Senhor nos trouxe. E cremos que o Senhor nos trouxe porque o Senhor tem um propósito, que é o de edificar o seu povo, de nos edificar, de nos ensinar a sua palavra. E assim, ó Deus, te pedimos, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, dá-nos a disposição para entender, para amar e praticar a Tua palavra. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, e provavelmente estou certo que quase todos os que aqui estão, com exceção talvez dos menorzinhos, quase todos os que aqui estão têm uma carteira de identidade. E os que não têm carteira de identidade têm certidão de nascimento. E nesta certidão de nascimento consta alguns dados. Onde nasceu, a cidade que nasceu, o dia que nasceu, o nome do pai, nome da mãe. E tem um item que está lá, que é nacionalidade. A qual nação você pertence? Vamos falar um pouquinho sobre identidade e nacionalidade nesta noite. Existem pessoas que, volta e meia, enfrentam crises de identidade. Eu nunca ouvi falar realmente de crise de nacionalidade. Já ouvi falar de crise de identidade. E é bastante provável que você que está aqui, que você que nos acompanha de casa, tenha assistido ou pelo menos ouvido falar de um filme que tem um personagem chamado Jason Bourne. Alguém já ouviu falar desse personagem? É uma série, na verdade. Para começar, eu assisti alguns dos filmes e até hoje eu não sei se o nome dele era mesmo Jason. Fiquei na dúvida. Também não fica muito claro quem ele era. Talvez tenha mais um filme lá para frente para deixar as coisas mais claras. O que ele fazia realmente. Por que o Jason falava várias línguas? Tem um momento que ele começa a se fazer essas perguntas. Por que eu sei falar tantas línguas? Onde foi que eu aprendi a lutar? Onde foi que eu aprendi a atirar? Onde foi que eu aprendi tantas estratégias? De onde me vêm todas essas habilidades? Ele não sabia nem mesmo quem eram os seus amigos ou quem eram os seus inimigos. Uma baita crise de identidade. A trilogia começa e segue com essas perguntas, de modo que em um determinado momento quem parece amigo é inimigo, quem ele achava que é inimigo não é tão inimigo assim. E tem uma cena no filme que me chama bastante a atenção. Depois de uma série de peripécias e estratégias, ele consegue entrar num banco e consegue alcançar um cofre de segurança. E neste cofre ele abre uma gaveta. E nessa gaveta tem algumas coisas. Tem dinheiro, ele ia precisar de dinheiro, óbvio. Tem armas, mas tem passaportes. Vários, perfeitos, legítimos. Ou pelo menos todos aparentemente legítimos. E de igual, em todos os passaportes tinha apenas uma coisa, uma foto. Tinha passaporte da Turquia, da Tailândia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, tudo quanto é canto. E uma mesma foto. Com nomes diferentes, mas uma mesma foto. A foto do Jason. Quer dizer que quando ele descobre aquilo, ao invés de ajudar a entender quem ele era, a coisa ficou mais complicada ainda.
Ele não sabia se era australiano, americano, inglês, ele não sabia de onde que ele era, não sabia qual era a sua nacionalidade. Ficou mais complicado ainda. Ele só sabia que a foto que estava lá era a dele. E ele era tudo aquilo e nada daquilo. Talvez, é claro, nenhum de nós enfrente uma crise de identidade como a do Jason. Eu espero que não. Afinal de contas, é uma obra de ficção. Mas é possível, provável, que em um determinado momento da nossa vida nós tenhamos que fazer algumas definições, definir para nós mesmos quem nós somos, quem nós queremos ser, o que nós queremos fazer, o que nós faremos. E talvez a maioria dos cristãos jamais tenha parado para olhar-se no espelho e se perguntar a respeito da sua real identidade. Quem eu sou? Quem eu sou, afinal? O que significa ser realmente um cristão? Um verdadeiro cristão. Não um cristão nominal, mas um cristão de verdade, um genuíno cristão, nascido de novo. O que isto significa? Então, tendo como ponto de partida a palavra registrada pelo Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, nós vamos refletir nesta noite sobre esta questão. Quem nós somos, ou sobre a cidadania gloriosa do povo de Deus. 1 de Pedro 2,9, a palavra do Senhor diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Primeiro, esse texto nos fala de uma nacionalidade. Fala sobre a nacionalidade do cristão. Se você tem dúvidas sobre quem você é, se você é cristão, a palavra de Deus fala sobre a sua verdadeira nacionalidade. A qual nação nós realmente pertencemos? A qual nação você realmente pertence? Isso não importa se é brasileiro, se é francês, italiano, norueguês, africano, senegalês, não importa. Porque se você é cristão, você está neste mundo, mas você não é deste mundo. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus em João capítulo 15, verso 19. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, guarde bem essa palavra, escolhi, por isso o mundo vos odeia. Segundo o Senhor Jesus, não somos deste mundo. E por não sermos deste mundo, nós não temos cidade permanente neste lugar. Moramos em algumas cidades por algum tempo, mas na verdade, de acordo com Hebreus 13, 14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E deste modo, segundo a palavra do Senhor, nós somos, enquanto estivermos aqui, apenas peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. O próprio Pedro, no capítulo 2, no verso 11, o verso seguinte, que nós não lemos, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A guerra contra nós neste mundo. A guerra contra o cristão neste mundo. A guerra contra nós nesta que nós chamamos de nossa pátria, o Brasil. A guerra contra nós. Agora, estamos em guerra. Guerra contra a nossa alma. E como então, se estamos em guerra, como então nós podemos nos acomodar tão facilmente no meio de uma guerra? Descansar tranquilamente enquanto a batalha se desenrola e nós somos chamados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como podemos nos acomodar e dizer: tudo bem, tudo vai se ajeitar? A verdade é que, segundo a palavra de Deus, a nossa pátria é outra. Temos uma cidadania superior. Uma cidadania como era a cidadania dos heróis da fé, descrito na carta que foi escrita aos Hebreus. Esta não é a nossa cidadania definitiva. Em Hebreus 11, no verso 13 até o verso de número 16, a palavra diz assim: todos estes, falando dos heróis da fé, Gideão, Sansão,
Abraão, Moisés e tantos outros, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, ou seja, falam como peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Temos uma cidade preparada para nós. E esta é a cidadania que não pode ser desprezada. Tem pessoas que nascem em um país e buscam cidadania em outro país. Muitos brasileiros buscam cidadania americana, inglesa, portuguesa, italiana, francesa. Mas esta cidadania que nos é falada na palavra de Deus, esta não pode ser desprezada de maneira alguma. Quando nós falamos de cidadania, precisamos voltar um pouquinho, voltar alguns séculos, voltar pelo menos 2 milênios no tempo, para entender de que cidadania é essa que Pedro está nos falando. Qual é o conceito de cidadania que ele está falando? Ele está falando no mundo greco-romano. Ele está falando a um grupo de países, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está falando a uma região, vários países que foram conquistados pelos romanos. E nestes países, algumas pessoas, poucas pessoas, algumas pessoas recebiam o benefício da cidadania romana. Não bastava nascer naquela terra. Era um benefício dado pelo império. E nem todos os que habitavam no império romano eram cidadãos romanos. E no princípio, no começo da história de Roma, a cidadania só era concedida em situações muito especiais mesmo. E exigiam a expressão da vontade do governante, ou do senado, ou do imperador. Passou um tempo, e essa cidadania poderia ser obtida, poderia ser concedida em acordos de paz. Roma ia invadir uma região, os nobres da região resolviam entregar a região sem guerra, e alguns deles recebiam, por causa disso, a cidadania romana. Já no período de decadência, já quando o Império Romano já havia mudado praticamente todas as suas leis, a cidadania poderia ser comprada. Mas já no fim, já era decadência, já não funcionava muito bem as leis antigas, não. E é neste contexto de cidadania, que era algo muito sério, muito relevante, que trazia benefícios. Por exemplo, o benefício de você, sendo cidadão romano, poderia ter acesso direto ao imperador. Sendo cidadão romano, você teria direito a um tipo de julgamento especial e mais benevolente. Sendo cidadão romano, se você fosse condenado, você poderia, por exemplo, escolher o dia e a hora e o tipo de morte que você teria. Enfim, tinha alguns privilégios. É nesse contexto que Pedro vai falar da nossa cidadania. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, por exemplo, ele fala que está escrevendo aos eleitos. Guarde bem isso. Ele está escrevendo aos eleitos, forasteiros, peregrinos, aqueles que foram eleitos, ele repete, segundo a presciência de Deus Pai, que foram santificados pelo Espírito, que foram chamados para serem obedientes, porque foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A esses ele diz graça e paz. E aqui no texto que nós separamos, 1 de Pedro 2, 9 e 10, falando para esta igreja peregrina, para esta igreja forasteira, mas para essa igreja composta dos eleitos de Deus, dos que foram escolhidos por Deus, que foram especialmente chamados por Deus, para estes, Pedro traz algumas informações maravilhosas sobre quem eles são, sobre a sua cidadania. Observe que ele cita vários países, e poderia continuar citando uma lista infindável. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele poderia colocar qualquer outro lugar, poderia citar até os confins da terra, poderia falar até de nós aqui. Não teria nenhum problema. Mas ele traz aqui algumas características desta cidadania. Ele vai dizer, por exemplo, que nós somos raça eleita. A palavra raça tem o sentido de prole, tem o sentido de uma ligação filial. Indivíduos de uma mesma prole, de uma mesma ninhada, de uma mesma família. Ele está falando que nós fazemos parte da família de Deus. Ele está dizendo que fomos eleitos, somos escolhidos, somos selecionados para fazermos parte da família de Deus. Para sermos cidadãos do reino, nós temos que fazer parte da família de Deus. Nós precisamos ter sido feitos, ter sido tornados filhos de Deus. E você só é tornado filho de Deus se crer em Jesus Cristo. Essa é a primeira das características
daqueles que fazem parte desta nacionalidade santa, desta nação santa. Eles são raça eleita. Ele vai dizer também que esta raça eleita é parte de um sacerdócio real. E talvez você entenda a palavra real aqui como verdadeiro, mas não é esse o sentido. Ele está falando para pessoas que viviam no mundo greco-romano. Ele está dizendo que nós fomos chamados para tomar parte em um culto, em um ofício religioso, que era dirigido por membros da família real, os basileus, e ele chama aos crentes de basileios. Ele chama os crentes como parte de um sacerdócio superior, muito mais elevado, diferente do sacerdócio dos homens daquele tempo, que prestavam seus cultos ao imperador, aos deuses comuns do mundo. Ele diz, vocês prestam um culto superior, mais elevado, um culto exaltado. Ele continua dizendo que fazemos parte de uma nação santa. Aqui ele expande, para que nós não pensemos que fazer parte desta nação ou deste novo reino seja apenas uma questão de sangue. Ele diz que nós somos uma nação, uma multidão de homens que vivem em conjunto, homens que fazem parte não apenas de uma família de sangue, mas da família humana, mas não de uma família humana qualquer, de uma família santificada, elevada, tornada sublime, separada por Deus para si mesmo. E por fim ele diz, vocês que são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são povo exclusivo. Isso está lá no Antigo Testamento. Povo, laos, é um grupo de pessoas. São tribos que se unem. São grupos que passam a falar a mesma língua, ter a mesma mentalidade, os mesmos costumes. É uma população reunida. Mas não é um povo qualquer. Povos existem aos montes. Mesmo com pequenas diferenças, nós temos o povo brasileiro. Conheço o Brasil de norte a sul, sei que existem costumes diferentes, linguajar diferente, expectativas diferentes. Eu me espantei, por exemplo, quando eu cheguei no sul, e de repente, nas primeiras visitas que eu fazia, toda casa que eu ia, o pessoal já me levava para a cozinha. Eu dizia, uau, que legal, o pessoal está me recebendo muito bem. Que bobinho que eu era. No Nordeste, você chegar na cozinha é privilégio. Onde eu nasci era assim. Primeiro você era recebido na sala, depois, se você agradasse, você chegava até a cozinha. No sul não era assim. A sala era o recinto sagrado da casa. Quando você chegava na sala, você dizia, agora eu sou de casa. Mas eles te recebiam no alpendre para tomar um chimarrão. Depois na cozinha, você podia até almoçar, comer com eles. Mas quando você chegava na sala, que dava de frente para as portas dos quartos e etc. Você dizia, agora sim, eu sou considerado da família, eu sou de casa. Costumes diferentes, um pouquinho diferentes. Nós falamos a mesma língua, somos o mesmo povo. E Pedro vai dizer que somos um povo de propriedade exclusiva. Pertencemos única e exclusivamente a Deus. Não há divisões, não há partidos. Não há direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, meio-direito, meio-esquerda, lugar de fora. Não há nada disso. Um povo de propriedade única e exclusivamente do Senhor. O nosso guia, o nosso dono é o Senhor. E esta é a primeira característica desta cidadania. A nossa nacionalidade é criada e estabelecida. O que nos une, o que nos torna um só povo é o fato de termos o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Uma vez que nós somos membros desta nação santa, desse sacerdócio real, somos este povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós perguntamos, e agora? Como cidadãos, nós temos alguns deveres aqui no Brasil. Você paga imposto. Existe uma série de leis que você deve obedecer, coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Existem leis a serem obedecidas. E Pedro diz que nesta nova cidadania, desta cidadania superior, magnífica, celeste, nós temos alguns deveres. Ele começa, ainda no verso 9, dizendo assim, a fim de que, ou seja, para que, vocês foram tornados, nós fomos tornados nação santa, sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus com uma finalidade. Não foi simplesmente para receber um carimbo e um passaporte e dizer, ok, tudo bem, agora vocês são o povo de Deus, está tudo certo, vida que segue, podem continuar vivendo do mesmo jeito. E tem muita gente que acha que é isso. Tem muita gente, tem muitos que às vezes chegam a uma igreja, participam de um culto, saem até batizados, entrou e saiu já batizado, e volta para o seu dia a dia como se nada tivesse acontecido, vivendo do mesmo jeito,
tomando as mesmas decisões, praticando as mesmas obras, não ouviram o genuíno evangelho nem foram transformados pelo genuíno evangelho. Mas, nessa nova cidadania, nós temos alguns deveres. Primeiro dever: proclamar, anunciar, declarar publicamente, declarar amplamente, publicar com louvor, celebrar as virtudes, a bondade, o poder moral daquele que nos convocou, que nos chamou das trevas. O nosso dever como cidadão é dizer: um dia nós fizemos parte de um reino de trevas. Um dia nós fizemos parte de um reino onde ludibriar, enganar, prevaricar era normal, natural, comum e até incentivado. Nós fizemos parte de um reino onde podíamos fazer tudo e a regra era: faça o que você quiser, desde que isso te faça bem, desde que isso te traga algum lucro. Faça o que está no seu coração e faça tudo para você levar vantagem. É a lei máxima do reino das trevas. Mas é um reino de escuridão. É um reino onde as pessoas têm a visão obliterada. É um reino de cegos. É um reino de ignorantes a respeito das coisas divinas. É um reino de ignorantes a respeito dos seus deveres para com Deus. É um reino de ignorantes, é um reino de ignorância acompanhada de imoralidade. E quando eu falo ignorância aqui, não é aquela ignorância confundida com brutalidade, embora haja brutalidade também. Mas é de ignorar, de não fazer caso, de não se importar. Uma ignorância acompanhada de imoralidade, uma ignorância acompanhada de impiedade, de inimizade contra Deus, trazendo miséria ao mundo e que tem como resultado misérias eternas no inferno. E o nosso dever como cidadãos deste reino santo é proclamar ao mundo que um dia nós experimentamos isto, que um dia nós vivemos numa verdadeira Olimpíada de pecado, nos esforçamos para ver quem praticava mais pecado, quem era melhor na prática do pecado, quem suplantava o outro, uma verdadeira multidão de Jacós. É nosso dever dizer que um dia nós estivemos lá. É o nosso dever dizer que parecia certo, parecia bom, parecia agradável, e nos regozijávamos nisso, nos alegrávamos nisso. Mas no final, quando terminava o dia, quando terminava a prática da impiedade, vinha o gosto de fel e amargor na boca. E nós sabíamos que no fim havia morte nos esperando. É isso que os ímpios dizem: fazer o que eu quiser, porque a única certeza da vida é a morte. Eu sei que eu vou morrer mesmo, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui e agora. Mas o nosso dever também, como cidadão deste reino maravilhoso, a nossa obrigação, nós somos chamados também com a finalidade de anunciar, de proclamar, de declarar publicamente, de falar com louvor as virtudes, o poder moral e santo de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra maravilhosa aqui significa digna de admiração devota. É uma luz que vai além da nossa compreensão habitual. É uma luz que causa admiração e que causa ao mesmo tempo temor. E nós podemos ver isso em alguns episódios do povo de Deus, de servos do Senhor. Podemos ver admiração e temor, por exemplo, quando Moisés se coloca diante da sarça que ardia e não se consumia. Podemos ver esta admiração e temor em Isaías, quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. João disse que ele viu a glória de Cristo. E ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele se coloca por terra e diz: ai de mim, estou perdido. Ele reconhece o seu estado de miséria e perdição, mas ele não deixa de dizer: eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. É temor e louvor ao mesmo tempo. E o Senhor nos chamou das trevas para experimentarmos essa luz, para deixarmos de ser cegos, de sermos ignorantes, para podermos, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, para podermos andar por fé e não pelo que vemos, para poder ver o invisível, para poder experimentar já aqui e agora uma centelha da glória eterna. Foi para isso que Ele nos chamou. Para dizer: sim, existe uma possibilidade, um jeito de viver diferente deste que o mundo vive em trevas. Existe luz. Talvez você diga: mas pastor, de que adianta eu falar da luz para cegos? Ora, você está falando daquele que criou o olho, daquele que fez cegos enxergarem, daquele que fez surdos ouvirem,
Mais do que isso, daquele que fez mortos ressurgirem. E quer saber mais daquele que fez você sair da morte para a vida. Fomos chamados para proclamar as virtudes deste Deus maravilhoso, Salvador, Redentor. Não deixe de fazer isso se você realmente tem na sua carteira de identidade espiritual o carimbo dizendo que você é cidadão do Reino Celeste. Como toda cidadania traz deveres, e esta cidadania também traz direitos. E aqui nós temos pelo menos 2 direitos que nos foram dados. Primeiro, Pedro diz assim: vós, aqueles eleitos que eram do Ponto, da Bitínia, da Galácia, diz que não era cidadão romano. Muito provavelmente a grande maioria dos leitores de Pedro não era cidadão romano. Ele chama de forasteiros da dispersão, ou seja, muito provavelmente eram judeus e descendentes de judeus, não eram cidadãos romanos. Ele diz assim: vocês não eram povo. E se ele estiver falando dos gentios, também faz todo o sentido. Porque Paulo os chama em um determinado momento de sem Deus no mundo. Pedro diz: vocês não eram povo. E eles não podiam nem questionar, não eram povo de Deus no sentido do judaísmo, e não eram também cidadãos romanos. Não tinham cidadania. Mas agora vocês são povo de Deus. São o povo de Deus. Vocês são um grupo de pessoas que vieram de tribos diferentes, de nações diferentes. A sua origem étnica é diferente, a sua língua era diferente. Mas agora vocês foram reunidos como um só povo. E vocês foram reunidos por Deus. E o texto aqui, no original, quando fala assim, vocês são povo de Deus, ele usa uma forma grega de se expressar, que quer dizer o seguinte: quando aqui fala povo de Deus, está dizendo assim, vocês são povo porque Deus quis que vocês fossem povo. Vocês são povo porque Deus quis vocês. Vocês são povo porque Deus transformou vocês. Vocês são povo por causa da vontade de Deus, da ação de Deus, do querer de Deus, do agir de Deus. Mas não é só isso. Vocês são povo para serem de Deus. É todo um mover do querer de Deus para atrair-nos a si. E olha que benefício maravilhoso da cidadania cristã. Ser povo que pertence a Deus, que Deus quer se relacionar, que Deus chamou para si e que Deus preserva com o seu poder e a sua graça. Povo de Deus. Antes não éramos assim. Paulo diz que éramos sem Deus no mundo. Estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos espalhados entre as gentes. Nenhum de nós se preocupava com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. Pelo contrário, talvez muitos de nós lutassem contra. E Deus vem e nos faz seu povo. Povo que lhe pertence. Povo com o qual ele se relaciona. Povo que ele quer para si. E que ele vai manter consigo. Perto dele. Guardado, protegido. Eu gosto muito de imaginar, e é só imaginar, é só um exercício de imaginação, a cena que João disse que viu. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações debaixo do trono do Cordeiro, uma multidão que ninguém poderia enumerar. Não é um pequeno povo, é um povo incontável. O povo que Deus amou com seu amor inexcedível. É deste povo que nós somos parte. E Pedro vai concluir dizendo assim: vocês não apenas foram tornados povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia. E o que mais havia nos dias de Pedro eram cultos tentando aplacar, tentando agradar os deuses mediante sacrifícios. Paulo um dia chegou na cidade de Atenas, em uma praça, e olhou, havia centenas de ídolos e um pedestal vazio. Era costume naqueles dias, quando uma cidade conquistava outra cidade, trazer para a sua cidade como uma espécie de refém a divindade adorada naquela cidade. Mas não apenas trazia como refém, eles queriam conquistar os favores dela, então eles faziam sacrifícios para aquela divindade. E isso fazia com que as cidades se enchessem de ídolos.
Havia fórmulas específicas, pessoas especialmente treinadas para fazer os rituais exatamente como eram, sem mudar nem mesmo a entonação das palavras. E em Atenas, por medo de deixar de adorar a alguma divindade, por medo de que de repente aparecesse uma divindade e dissesse: eu vou destruir vocês porque vocês não estão me adorando, vocês se esqueceram de mim. Eles deixaram um altar vazio e escreveram: ao Deus desconhecido, ao Deus que não conhecemos. Na mentalidade deles era o seguinte: se qualquer Deus de repente aparecer aqui reivindicando o culto que nós não oferecemos, nós dissemos: olha, o problema não era nosso, a gente estava aqui oferecendo culto, você é que não se mostrou. Medo. Para que tudo isso? Porque eles tinham medo dos poderes de divindades que pudessem destruí-los. Eles viviam numa busca sem sucesso, numa busca desesperada por auxílio e proteção e conforto. Uma busca miserável e fadada ao fracasso. Porque adoravam como Deus o que não é Deus. Construiu imagens com braços, pernas, bocas, olhos e nariz, mas eram olhos que não viam, boca que não falava, nariz que não cheirava, mãos que não se estendiam para abençoar. E Pedro diz: olha, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas com a cidadania celeste, vocês receberam o benefício de alcançar misericórdia. Vocês receberam ajuda, conforto e atenção, e tiveram o seu desespero solucionado definitivamente de uma vez por todas. O jeito, de novo, do grego escrever aqui indica isso. Pedro vai usar uma espécie de verbo, uma espécie de tempo verbal, ou modo verbal, que diz assim: foi feito, está feito e não pode nunca mais ser mudado. É diferente das decisões dos nossos juízes. Decide hoje, muda amanhã. Deus não muda. Em Deus não há nem variação, nem sombra de mudança, diz Tiago. E o Senhor diz: eu manifestei a minha misericórdia a vocês. E o Senhor diz: vocês foram tornados meu povo. Vocês foram reunidos e receberam este privilégio. E junto com esse privilégio, vocês receberam a minha misericórdia. Vocês sabem agora o que eu sinto no meu coração por vocês. Este é o segundo benefício da cidadania celeste. Como cidadãos deste reino, sem crise de identidade, sem uma caixinha cheia de passaportes, evidentemente, praticamente todos aqueles eram falsos. Você olha para você mesmo e diz: você é cidadão do reino celeste? Você é estrangeiro neste mundo? O que faz você, então, quem sabe, estar descansando relaxadamente neste mundo? A qual lei você tem obedecido? A lei do levar vantagem em tudo, fazer o que lhe agrada, satisfazer os desejos do seu coração sem levar em conta a lei do Senhor? A qual lei você tem obedecido? O Senhor chama você para obedecer a lei do amor. Não do amor livre, não do amor irresponsável, não do amor novelesco, mas do verdadeiro amor. A lei que se expressa em obediência a Cristo. O amor que se expressa em um genuíno interesse pelo bem do próximo e em culto ao Senhor Deus. Uma cidadania que almeja não os tesouros desta terra, mas os tesouros celestes. Que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não as demais coisas. É uma cidadania na qual você se submete a um único rei, a um único Senhor. Nos dias de Pedro, muitos cristãos, depois dos dias de Pedro, durante quase 3 séculos, muitos cristãos foram mortos, simplesmente porque se recusaram a pegar um punhado de trigo, menos que uma mão cheia, um pequeno punhado, e jogar em um braseiro. Centenas de cristãos foram mortos por se recusar a fazer um ato tão simples. Pegar um punhado de trigo e jogar em um braseiro. Mas se fizessem isso, eles estavam dizendo: César é o Senhor da minha vida. Os deuses do império são os deuses da minha vida. E aqui eu estou oferecendo um sacrifício para eles. Mas você é cidadão do reino celeste. Você não se deixa pressionar e formatar pelo mundo desse jeito. Você apresenta o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, agradável, racional, espiritual.
Você faz questão de, mesmo em um momento de prova como esse, dizer: eu não vou fazer isso porque está aqui a minha cidadania e ela é celeste. Não importa de que país você venha, não importa para qual país você vá, onde você for. Ou você é cidadão do mundo, ou você é cidadão do reino de Deus. E como você prova qual é a sua cidadania? Onde você for, você vai cumprir as exigências, os deveres de um cidadão do reino. Você vai proclamando as virtudes daquele que tirou você do império das trevas, do reino das trevas, e trouxe você para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Você vai andar por todo canto, expressando que você é, de fato, um discípulo de Cristo, anunciando as grandezas de Deus, anunciando as virtudes do Senhor. A que preço for, você vai, até que o Senhor diga: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Cessou o tempo da sua peregrinação. Entra no reino que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Que sejamos todos assim. Amém? Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos chama a viver como cidadãos do reino celeste. Te louvamos porque o Senhor faz isso por graça e misericórdia. Te louvamos porque o Senhor nos chama, Pai amado, a obedecermos ao teu mandato e nos privilegia com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua presença sempre constante. Te louvamos, a Deus, porque embora nós não mereçamos, nunca mereceríamos, nunca merecemos, mas o Senhor faz por graça. Te louvamos porque antes não éramos povo e hoje somos teu povo. Te louvamos, Senhor, porque vivíamos desesperados, correndo de um lado para o outro, tentando agradar o que não poderia ser agradado, aplacar o que não poderia ser aplacado. E o Senhor expressou a nós a sua misericórdia, resolveu o nosso problema. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.